Bora continuar aqui, pessoal? Olha só, vamos aqui para os nossos estudos, tá? Nós vamos agora iniciar esse vídeo, certo? Esse vídeo nós vamos fazer agora alguns vídeos assim por algum tópico, sabe? Porque senão fica muito longo, fica cansativo. E aí eu posso ir parando, né, de vez em quando, descansando a minha gargantinha, né? Vamos lá. Bora lá. História, né? São as fases, na verdade, do direito processual civil. Bom, vamos lá. Estudar história de certo ramo do direito, gente, realmente não é das atividades mais legais. Eu gosto de história, né? Se vocês gostam de história, vamos, sempre que lá vem a história, viu? Então vamos lá. Ó. A doutrina divide a história do direito processual civil em 4 fases, tá? Primeira fase, sincretismo, civilismo, imanentismo, praxismo. Vigorou desde o direito romano até o século XIX, mais precisamente até 1868, quando Oscar von Bloom publicou sua obra Teoria das Execuções Processuais e Pressupostos Processuais, dando início à segunda fase, tá? Então, durante todos esses séculos, não havia autonomia didática científica do direito processual civil. Ele era concebido de uma forma entrelaçada, imanente, inerente ao direito material. O estudo do processo era o estudo da prática forense, daí a designação praxis, tá? Praxismo. A designação praxismo por conta que ele era um estudo da prática forense, praxismo, pronto. A crítica dessa fase, há sim autonomia do direito processual civil, até porque há casos em que se utiliza o processo civil sem mesmo valer-se do direito material. É o caso de extinção de processo sem resolução do mérito, por falta das condições da ação, legitimidade ou interesse, tá? Consoante o artigo 485, inciso 4 do CPC. Aí vem a segunda fase, né, que foi iniciada por essa obra aqui do Oscar von Bloom. Vocês devem ficar dando risada, não é muito engraçado essa monada. Segunda fase, né, processualismo, automismo e fase científica, tá? Iniciada em 1868, quando Oscar von Bloom publicou sua obra Percebeu-se o processo como uma relação jurídica autônoma, mais precisamente uma relação jurídica triangular, formada pelas partes, pelo juiz, pelo Estado juiz. Direito material e processual desuniram-se, brigaram, passando este a ser estudado como ciência autônoma, aquela que possui método e objetos próprios. A crítica da segunda, né, fase, embora tenha havido grandes avanços na matéria decorrente dessa separação com a criação e aprimoramento de institutos próprios do processo civil, a disciplina se tornou exatamente formalista, não promovendo o devido acesso à justiça, já que, por suas vezes, utilizava-se de institutos processuais para não apreciar o pedido das partes. Olha que horror! Esquecendo-se de sua finalidade primordial de ser um instrumento para a realização do direito material, para uma decisão de mérito justa e efetiva, conforme está no artigo 4º do CPC. Nesta fase,
foram criados, né? Nessa fase aqui foram criados, então, foi criado então o CPC de 1939 e depois o CPC de 1973, que foi o penúltimo, até esse, né, de 2015, com validade em 2016. Precisamente dia 18 de março de 2016, no dia do aniversário do Felipe Filho, meu filho. As reformas implantadas neste último código nas décadas seguintes já se enquadram na terceira fase, chamada fase do instrumentalismo processual. E tem questão sobre isso, pessoal. Olha aqui. Uma questão do Ministério Público, viu? 2018, ó. Analise as proporções a seguintes sobre a natureza jurídica do processo. Olha só. 1. A obra de Oscar von Bülow foi um marco definitivo para o processo, pois estabeleceu o rompimento do direito material com o direito processual e consequente independência das relações jurídicas que se estabelece nessas duas dimensões, passando o processo a ser visto como uma relação jurídica de natureza pública que estabelece entre as partes e o juiz, dando origem a uma reciprocidade de direitos e obrigações processuais. Gente, tá correto, né? Exatamente. Ó, tá aqui a resposta, mas eu já, quando vocês verem esse nome aqui, ó, realmente ele foi o marco para a segunda fase. Vamos para a terceira fase. Terceira fase, instrumentalismo, fase do acesso à justiça, tá? Consagrado no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 1950, não buscou negar a fase anterior, mas sim promover reaproximação do direito material com o direito processual. Os dois foram fazer as pazes. De modo que este, mantendo sua autonomia, o direito processual, sua autonomia didática científica, ainda visto como relação jurídica triangular. Foi concebido como um instrumento para a realização do direito material. A relação entre esses dois polos é circular e complementar, tá? Como livro representativo dessa fase, temos a obra Acesso à Justiça, do italiano Mauro Capelletti e norte-americano Brian Gart. Deve ser isso, esse sotaque. Em que os autores analisam as deficiências de alguns sistemas jurídicos do Ocidente e propõem uma reformulação do processo a fim de garantir a universalização da tutela jurisdicional por meio da adoção de 3 ondas renovatórias. Qual seja? A primeira onda, luta pela assistência judiciária, justiça aos pobres. 2. A segunda onda, representação dos interesses difusos, coletivização do processo. Terceira onda, novo enfoque de acesso à justiça, efetividade do processo. Vamos lá, vamos ver aqui. Veja uma a uma, vamos ver uma a uma dessas ondas. A primeira onda, justiça dos pobres. Na maioria dos países, os custos do processo são elevados. No Brasil, por exemplo, as partes precisam pagar custos iniciais, as provas, que são as perícias, diligências, etc. E ainda o preparo de recursos, o que afasta as classes mais pobres. Além da limitação econômica, também a falta da educação e cultura dificulta o acesso à justiça, uma vez que muitas pessoas desconhecem seus direitos e, portanto, nem sabem que tiveram algum direito violado. Vocês estão achando engraçado? Eu estou achando engraçado com o que eu estou falando, né? Mas eu acho que eu estou narrando assim como alguém, uma outra pessoa, estou imitando alguém. Bom, para solucionar tal problema, propõe-se a criação da hipótese de gratuidade de justiça, bem como incentivos à assistência jurídica aos pobres.
Exemplo no Brasil da concretização da primeira onda, tá? Foi a Lei 1060 de 1950, que estabelecia normas para a gratuidade de justiça aos necessitados, bem como o reforço paulatino da Defensoria Pública, mormente pelas emendas constitucionais 45, 69, 74 e 80, tá? Instituição destinada a prestar assistência jurídica aos necessitados. Tá bom, pessoal? É isso, tô achando bem engraçado a forma como eu tô lendo. Mas vamos lá. Coletivização do processo. Foi a segunda onda. Presta atenção, gente. Primeira onda, olha aqui, presta atenção, presta atenção. Primeira onda, justiça aos pobres, tá? Segunda onda, vamos lá. Coletivização do processo na sociedade de risco, tá? Na sociedade de risco, conceito desenvolvido por Ulrich Becker. O avanço teórico-econômico promoveu o acesso de grande parte da população aos bens de consumo, mas também fez com que riscos sociais, políticos, econômicos e industriais tomassem proporções cada vez maiores. Os problemas se tornaram cada vez mais massificados, abrangentes. Essa coletivização se justifica por 3 motivos. Vamos prestar atenção nos motivos, pessoal. Existência de bens de titularidade indeterminada, bens ou direitos individuais como tutela individual não seja economicamente aconselhável e economia processual. Não entendi esses motivos, mas vamos lá, quem sabe daqui para lá. Diante desses problemas, percebeu-se que o critério de legitimidade do processo civil clássico, bem como que as regras da coisa julgada são insuficientes, dado não serem compatíveis com os conflitos de massa e com a tutela dos direitos de titularidade indeterminada, porquanto voltamos apenas para o processo de partes individualizadas. Para sanar tais entraves, elaborou-se ao longo do tempo os conceitos de ilegitimidade extraordinária, que consta no artigo 18 do CPC de 2015. Regras diferenciadas de coisa julgada. Exemplo, coisa julgada erga omnes e outra parte. Erga omnes é para todo, outra parte é de cada parte, tá bom? O artigo 103 do CDC. Vamos olhar, CDC, olha aí, ó, que tá falando sobre isso aqui. É Código de Defesa do Consumidor, tá? Hipótese de ampliação dos efeitos das decisões judiciais, são os recursos repetitivos. IRDR, que eu preciso estudar muito, tá bom? Exemplos no Brasil de concretização da segunda onda, todo o microsistema da tutela coletiva formada em seu núcleo duro pela Lei da Ação Civil Pública, a Lei número 7.347 de 85, e pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.072 de 90. E em seu derredor, por diversas outras leis, tais como a Lei 4.717 de 65, que é a Ação Popular, que foi criada um ano depois que eu nasci, tá? A Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei de Investidores do Mercado de Valores Imobiliários e Pessoas Portadoras de Deficiência, que não deveria mais ter esse nome, o ECA, tá? A improbidade administrativa, lei que é o Estatuto do Idoso, o Estatuto do Torcedor equiparado ao consumidor, anticorrupção, mandado de injunção, tá? Ainda a sistemática de precedentes obrigatórios, como esse artigo aqui, essa norma do novo CPC, que é o artigo 927, também é uma tentativa de tratar um processo e resolver várias outras situações similares. Depois a gente vai ler esse artigo, quando a gente for ler o código, que vou ler aqui com vocês. Nós vamos enfrentar todas essas ondas. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Bom, então também é uma tentativa de tratar...
A terceira onda é efetividade do processo, que é a terceira onda. Vamos lá, primeira onda, justiça dos pobres. Terceira onda, coletivação do processo, segunda onda. E terceira onda é efetividade do processo. Então foram essas ondas aí, viu? Primeira onda, justiça dos pobres. Primeira onda, justiça dos pobres. Segunda onda, coletivização do processo, processo coletivo. E a terceira onda, efetividade do processo, processo efetivo, tá? Intitulada de enfoque de acesso à justiça, os autores dizem que os novos critérios exigem mecanismos procedimentais que os tornem execuíveis, tá? Exemplo, no Brasil, de concretização de terceira onda, adaptação do procedimento ao tipo de litígio. A exemplo dos juizados especiais, bem como tentativa de evitar litígio ou facilitar a sua solução, utilizando-se de mecanismos privados ou informais como a mediação, conciliação, a arbitragem, tá bom? No livro de Franklin Roger e Diogo Esteves, além das três ondas propugnadas na obra Acesso à Justiça, a inclusão de mais duas: dimensão ética e política do direito. Isso aqui é a quarta onda. Os autores advertem que Kim Economides, que é isso aí, gente? Kim Economides preconiza, aqui não está 26. Alguns autores vêm indicando que a quarta onda de acesso à justiça é a virada tecnológica do direito, transitando do analógico para o digital, com criação, por exemplo, de online dispute resolution. Olha, inteligência artificial, procedentes, audiências virtuais, e isso está acontecendo. Tá bom. Preconiza a existência de uma quarta onda de acesso à justiça, expondo a dimensão ética e política da administração da justiça. Tá bom? De acordo com Kim, a essência do problema não está mais limitada ao acesso dos cidadãos à justiça, mas incluída também a acesso dos próprios advogados à justiça. Isso porque o acesso dos cidadãos à justiça é inútil sem o acesso dos operadores do direito à justiça. Sem advogado não há justiça, né? E foi ontem, né, o dia do advogado. Bom, com isso, o professor indica, portanto, e novos desafios, tanto para a responsabilidade profissional como para o ensino jurídico. Contudo, os autores brasileiros lançam uma crítica à concepção do professor inglês, pois a construção teórica de Kim retira o foco do acesso e passa a focar na justiça, realizando a análise crítica das carreiras jurídicas e da estruturação interna corporis do sistema de justiça. Gente, ainda tem uma quinta onda. Que onda, hein? Internacionalização da proteção dos direitos humanos. Gostei dessa onda. Ao longo da segunda metade do século XX, o direito internacional dos direitos humanos sofreu enorme avanço com a edição de documentos importantíssimos como Carta de São Francisco, em 1945, Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 1966, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 66 também. Como exemplo desse reforço, todo juiz brasileiro deve, diante de qualquer lei, proceder ao chamado duplo controle. Isso significa que, além de poder analisar a compatibilidade de qualquer norma com a Constituição,
que é o controle de constitucionalidade, também deve verificar a compatibilidade das normas com os tratados internacionais de direitos humanos, que aí vem o controle de convencialidade, minha gente. Ah, tem uma professora que fala mais ou menos assim, eu estou imitando ela. É uma professora do grande curso online. Nesse passo, alguns obstáculos surgem. Diogo Esteves e Franklin Roger aduzem que, no entanto, é possível identificar entre todos estes sistemas de proteção aos direitos humanos 3 fatores impeditivos do acesso à justiça no plano internacional. Qual que é esses problemas aqui, viu, que são impeditivos do acesso à justiça no plano internacional? O primeiro deles seria o da própria existência de cortes internacionais aptas a garantir a tutela jurídica contra atos estatais. Nem todos os locais possuem organização suficiente para esta atividade, como ocorre na Ásia e até bem pouco tempo atrás na África, tá? O segundo aspecto obstaculizador compreenderia a possibilidade de efetivação de uma sentença internacional. Até que ponto os estados signatários dos sistemas regionais cumprem eficazmente as decisões proferidas pelos órgãos jurisdicionais internacionais e quais medidas são implementadas para minorar esses efeitos. O terceiro fator impeditivo de acesso à justiça no plano internacional. E o último também aspecto compreenderia a facilitação dos indivíduos, grupos ou entidades à jurisdição internacional e a facilitação do procedimento perante as cortes internacionais. Várias cortes ainda não admitem pleito individual, tá? Elucidada a fase do instrumentalismo, bem como a tônica do século passado e ainda atual de se concretizar o acesso à justiça por meio das ondas renovatórias, é hora de passar à quarta e última fase, que é a fase do neoprocessualismo. Poxa, tá longe isso aqui, vamos lá? Então, olha só, a terceira fase, instrumentalismo, né? A fase do acesso à justiça. Em 1950, gente, ok? Aí teve todas as ondas possíveis e Aí vamos para a quarta fase. A quarta fase, que é o neoprocessualismo, tem por objetivo manter a noção alcançada pela fase anterior, isto é, concepção de que o processo é um instrumento para se efetivar o direito material, mas acrescentar em seu estudo todos os avanços operados pelo neoconstitucionalismo. É a fase do instrumentalismo revisitado pelos influxo do neoconstitucionalismo e do positivismo. São duas fases. Essa fase está bem interessante. Olha só, vamos tomar nota aqui. No Rio Grande do Sul, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira chama a fase do neoconstitucionalismo de formalismo valorativo, no sentido de que é preciso interpretar o processo a partir dos valores da Constituição, reforçando os aspectos éticos dentro do processo, sobretudo o processo de boa-fé, né, que está no artigo 5º do CPC. Tá? Então, visto o conceito e as fases do direito processual civil, é preciso saber um pouco mais sobre qual a influência do neoconstitucionalismo no processo civil. Vamos aprofundar. Agora, eu acho que a gente pode fazer esse estudo no próximo vídeo, tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente vê essa parte aqui do neoconstitucionalismo, tá bom? Nós vamos, então, anotar aqui que nós começamos esse vídeo aqui na história, tá? História fase do direito processual civil, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco.
deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha o vídeo.